Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Hoje é domingo. Eu desejo para a tua vida um domingo cheio da graça do Senhor. Hoje é domingo, é dia de você ir para a igreja, é dia de você arrumar a sua família e adorar a Deus. É dia também de ir para a escola dominical, para a EBD, para as congregações que têm o ensinamento, pela manhã. Vá. Você não vai estar perdendo tempo não. Vai aprender mais de Deus, vai se encher da palavra e de conhecimento, vai crescer na graça e no conhecimento. É fundamental. Então aproveita esse dia para bendizer o nome do Senhor, que Ele é maravilhoso, pela oportunidade que Ele está nos dando mais uma vez e nos concedendo de estarmos vivos. Então se alegra, seja grato a Deus. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Sempre eu estou aqui pedindo, fazendo essa convocação para todos aqueles que ainda não se inscreveram, mas que acompanham nosso trabalho. Se inscreve, deixa seu like, seja um missionário do Levando a Palavra, compartilhando essa mensagem. Tá bom? Tenho certeza que Deus Ele vai te recompensar. E você estará fazendo algo bom também, edificando outras vidas. A palavra do Senhor está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 6, apenas o verso 51, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu vou repetir mais uma vez. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Queridos, Jesus veio para nos dar vida abundante. O Senhor veio para nos saciar de uma fome que, se não fosse pelo seu sacrifício, nós jamais seria saciados. Muitas das vezes, o ser humano ele tem fome de muitas coisas. Ele tem fome de justiça, tem fome de querer fazer o que é certo, tem fome literalmente física, a fome do estômago, do alimento. Mas acima de tudo é uma fome que ela não quer se calar. Ela grita dentro de nós. É a fome da presença do Espírito Santo. É a fome da palavra de Deus. Muito sente esta fome, que também pode ser traduzida ou representada como o vazio da alma. Aquele vazio que a gente tenta preencher com tudo e de várias formas, só que não consegue. A gente tenta buscar o preenchimento desse vazio e muitas das vezes não, sempre não conseguimos. Esse vazio é a necessidade. Esse vazio é a fome de Deus, da palavra dele, do querer dele, do seu conhecimento. E nós não podemos anular, nós não podemos ignorar, porque existe e é real. Jesus ele diz que ele é o pão vivo. Hoje o pão, quem é que não come pão? É raro, poucas pessoas. Mas o pão ele tem um papel vital na vida do ser humano. Ele alimenta, ele fortalece, ele sustenta. O pão físico, que eu quero dizer, o pão alimento. O pão, ele representa muito na mesa do ser humano. Quando o pão falta, é sinal que as coisas não estão bem. É sinal que as coisas vão de mal a pior. Quando o pão falta em sua mesa, traz a escassez. Representa a falta de mantimento.
Então, o pão tem o seu papel, né, em nossas mesas e nossas vidas. O pão, ele é o sustento de muitas pessoas. Mas quando não tem, a fome sempre vai existir. Porque Jesus fala que ele é o pão, retratando o pão espiritual. Não o pão alimento, o pão espiritual que desceu do céu. Ele quer dizer para mim e para você que a sua necessidade, a sua provisão, a sua necessidade de fome, de sentir fome e querer ser saciado, só vem através dele. Só pode vir através dele, só ele tem. Só ele pode dar. O pão aqui, que Jesus se trata dele mesmo, é o pão que veio para pagar um preço em carne, para trazer provisão, suprimento, não somente material, principalmente espiritual. O vazio da alma que existe, que grita no coração, no ser de muitas pessoas que estão me ouvindo, só pode preencher esse pão verdadeiro, esse pão vivo. Só quem pode saciar, só quem pode colocar e ocupar este lugar é Jesus Cristo. Ele diz: se alguém comer desse pão, viverá. Ou seja, ele está dizendo, ninguém vai morrer. Mas ele não diz da morte física. Ele está falando de uma morte aqui espiritual. Se você experimenta do corpo de Cristo, se você come da carne dele, se você recebe o seu sacrifício que ele fez na cruz, você nunca morrerá. Porque, na verdade, queridos, a vida aqui é passageira. Essa vida terrestre aqui, ela vai passar para todos nós. A morte é algo certo, mas o que vale é depois desta morte física. Porque há uma eternidade. E há 2 lugares na eternidade que espera o ser humano. A eternidade com Cristo, né? A eternidade na salvação, com a salvação garantida, passando do lado de Cristo Jesus. E a eternidade para a condenação. Infelizmente, um desses 2 lados vai prevalecer. Mas Jesus diz, quem come deste pão viverá para sempre. Ele está falando, quem recebe o seu sacrifício ali na cruz, reconhecendo que ele é filho de Deus, reconhecendo que ele morreu para pagar os nossos pecados, para pagar o preço que nós não podíamos pagar. Ele diz, quem comer deste pão, aceitar a sua vontade, viver em submissão à sua vontade. Quem assim decidir caminhar com Cristo, terá a vida eterna. Não sofrerá o peso da condenação. Ele diz também, e o pão que eu der é a minha carne. Ele está falando do sacrifício dele ali na cruz. Que eu darei pela vida do mundo. Ele deu a vida dele literalmente em favor de mim, de você, para que nós pudéssemos ter o direito da reconciliação com Deus. Ele morreu por essa humanidade tão pecaminosa e pagou o preço na cruz altíssimo, preço de sangue. Você tem compreensão do que seja esse sacrifício de Cristo? É porque muitos ignoram isso. Porque muitos não querem fazer esta aliança com o Senhor. Porque muitos não querem comer desse pão, preferem comer das migalhas que este mundo oferece. Dos enganos, da mentira, da falsa alegria, da falsa aparência, do falso suprimento, da palavra que não enche, que não sacia, do pão, literalmente, do alimento que até preenche por alguns minutos, mas depois acaba. Esse passa. Estas coisas passarão, mas o pão da vida, o que Ele quer nos dar é algo eterno que jamais passará. O Senhor Jesus tem muito para nos dar, queridos.
Ele mesmo é o pão da vida, que nos alimenta. Ele nos alimenta através da sua palavra. Ele nos alimenta através do seu Espírito, nos dando uma vida nova de plena paz, de plena comunhão com Deus. É isso que Deus tem para nos dar através do seu Filho. Há um futuro, há ressurreição para a vida eterna. Precisamos se preocupar com a nossa vida eterna, como é que nós vamos passar. Precisamos entender que essa vida é passageira e nós somos comparados a um vapor que logo aparece e daqui a pouco desaparece. Como é que você vai passar a sua eternidade? Você vai comer desse pão para que você tenha a vida eterna? Ou você vai preferir comer as migalhas de Satanás? Eu vou dizer algo para você que está me ouvindo. O sustento que Deus tem para nós, Ele virá. E são os teus feitos. Como assim? Você tem que entender que o sustento que virá não, que já veio, já pagou o preço. Você tem que entender que através dos seus feitos, não é por força humana, não é por mérito humano, não é pelos seus feitos. É pela graça, é por amor, é pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus não deixará que os seus servos vivam em escassez, na miséria, no opróbrio, na carência, da fome espiritual, não. E não somente da espiritual, da física também. Deus tem provisão, Deus tem alimento, Deus, Ele tem tudo de bom providenciado para aqueles que servem ao Senhor. E Ele não tem miséria, Ele não tem fracasso para quem serve a Ele, porque Deus tem recompensas espirituais, mas também tem aqui na terra ainda. E nós precisamos tomar posse disso. Mas acima de tudo, nosso sentimento deve de ser de entrega ao Senhor, de desprendimento em favor de sua obra, de quem deseja mesmo um relacionamento espiritual profundo com Deus e não apenas para esta vida. A provisão que Deus tem, o sustento que Ele tem para saciar a nossa fome, matar a nossa fome, não é só o material. Nós não devemos servir a Cristo só porque Ele também providencia as nossas necessidades. Não é dessa forma. Mas que acima de tudo, possamos nos entregar verdadeiramente as nossas vidas na mão dEle, confiando que depois que a gente passar aqui dessa vida para outra, estaremos com Ele, que a nossa bênção maior é estar com Ele, a nossa porção maior é Ele. Servindo a Deus em primeiro lugar, certamente, aquele que é o pão da vida nos suprirá em todas as nossas necessidades. Pode ter certeza, busca primeiro o reino, a sua justiça e as demais coisas vão acontecer. Ame ao Senhor. Ele é o pão que você precisa comer todos os dias. É o que vai te dar força, é o que te vai sustentar. É o que vai te sustentar. É o que vai te fazer não passar fome. Creia nisso. Isso aqui é espiritual. Só entende quem é espiritual. Fecha teus olhos. Quero orar com você. Pai santo e justo, nosso Deus. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos sim, Pai, comer deste pão, para que possamos ter vida eterna contigo. Nós queremos te servir, Pai, de maneira desprendida, não só esperando as bênçãos materiais, não, mas acima de tudo na expectativa, Pai, de vivermos contigo eternamente, de passarmos a eternidade com o Senhor para não morrermos, para não sermos condenados e ser afastado de Ti. Não nos deixa cair nesse engano. Que todo vazio
de alma possa ser preenchido através da tua presença agora, de quem está orando comigo. Que toda fome espiritual possa ser saciada agora através dessa palavra. Que esta pessoa possa comer desta palavra e ser alimentada, ser atendida às suas necessidades e ser suprida em todas as suas áreas. É minha oração que eu faço nesse dia de hoje, em prol de cada um que está orando comigo. Em nome de Jesus. Deus os abençoe e fique com Deus.